Olá, olá, eu já estou aqui. Eu vou esperar o pessoal entrar para começar mais uma live do workshop Conscientize, live trilha da terapia Sol de Lótus. Vou aguardar, né? O pessoal entrar aí. Estou aguardando aqui entrar mais pessoas para começarmos a conversar sobre o tema de hoje, né? Que é a influência das energias negativas em nós e no coletivo. Bom, vou começar, né? Já esperei 5 minutos, 8:05. Eu vou então falando sobre, desenrolando o tema de hoje, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta para agregar também, né, o tema, super agradeço, tá? Bom, primeiramente, como de praxe, né, como vai ficar gravada essa live, eu vou me apresentar, né, eu sou Patrícia, para quem não me conhece, eu sou terapeuta holística, espiritualista, também sou instrutora e facilitadora em meditação, sou taróloga, tarotista, e trabalho com várias técnicas, né? Se vocês forem no meu perfil, verifiquem lá todo o meu trabalho, todo o serviço, todo o produto que eu oferto, tá? Hoje nós vamos falar sobre a influência das energias negativas em nós e no coletivo, né? E quando eu falo coletivo, eu até dividi, né, segmentei a live para falar do nível íntimo, né? Nós, conosco, a relação nossa, né? A produção de energias a partir de nós, em nós. Também na parte familiar, no ambiente familiar, e também na parte, assim, do ambiente profissional e no coletivo, tá? Para ficar mais fácil para a gente ter um fio aí de raciocínio. Primeiramente, eu vou começar falando que sempre eu falo sobre os karmas, né? Porque, querendo ou não, nós aqui na Terra, a humanidade daqui, está presa num fluxo evolutivo dos karmas, que é as provas e expiações que nós passamos, né? E isso tudo foi produzido por nós, né? Por cada um de nós que produzimos esse fluxo de desequilíbrios, porque os karmas nada mais é que um fluxo contínuo que tem aqui, né, a cada evolução, aliás, a cada encarnação que nós estamos aqui na Terra, cada um de nós estamos ajustando os nossos débitos, os nossos desequilíbrios, os nossos karmas, né? E os karmas estão atrelados aos desequilíbrios, que estão atrelados às crenças limitantes e estão atrelados aos pensamentos e emoções negativas humanas, tá? Tudo isso é um combo só, mas que sempre eu resumo em karmas, para que as pessoas entendam, né? E assim, como que são produzidas essas energias negativas, esses karmas, esses desequilíbrios, tá? A partir de nós, né, são através dos pensamentos e das emoções, tá? Porque pensamentos e emoções são energias e energias são informações, tá? Pensamentos parte, né, do pensar, da parte mental, que é energia elétrica, tá? Elétrica. E o cardíaco, no caso, são as nossas emoções, que faz a formação da energia magnética, ou seja, ao pensar, eu ecoo e ao emanar uma emoção junto com o meu pensamento, aí eu formo a atração, o magnetismo, é onde nós vamos atrair as situações, pessoas, e também vamos desencadear coisas positivas e negativas que vão se manifestar na dimensão física, na vida física, tá? É assim que acontece a dinâmica, tá? A partir de nós, querendo ou não, nós somos geradores.
E essas energias negativas, elas são a partir de pensamentos e emoções negativas que nós temos. Se a pessoa fica naquele padrão, né? É uma pessoa que só vibra no negativo, só pensa de forma pessimista, é negativa, só fica lá na mágoa, no não perdoar, no soltar os sentimentos ruins, né? Não desapegar, se fica ali, né, tempos em tempos, presa naquela emoção, presa naquele sentimento negativo, naquela situação negativa que aconteceu, e a pessoa fica ali, ruminando. O que vai acontecer? O resultado vai ser, tá? Vai formar um sistema de crença, né? De crenças limitantes, porque se é uma pessoa, por exemplo, que recebeu uma crítica de alguém, tá? E essa pessoa não recebeu bem, no momento ela teve um pensamento, ela teve uma emoção, só que ela não soltou, né? Se alguém chegar para você e falar assim, você não vai conseguir realizar tal coisa. Vamos supor que você não soltou aquele sentimento e pensamento com relação a essa crítica, né? E você vai ficar ruminando aquilo. E você acabou acreditando que você não vai conseguir. Você acabou de criar uma crença limitante da incapacidade, tá? Então aí é a partir das ideias que a gente forma sobre as situações, as pessoas, o mundo, sobre nós, a autoimagem, assim que nós vamos formando o sistema de crenças, né? Só que no caso, a maioria das nossas crenças, né, onde a gente está preso, são as crenças limitantes, que são coisas que nós escutamos, recebemos de outras pessoas, ou recebemos através também da parte social, né, através dos padrões sociais que se criam, através também de doutrinas religiosas. Então a gente vai criando o sistema, né, de crenças. Só que tem coisas que não são verdades, né? Por exemplo, se uma pessoa falar para você que você é incapaz, isso não chega a ser verdade, isso não é verdade. Só que você toma como verdade. Então a crença limitante é isso. E ao longo do seu caminho, ela vai impedir que você cresça como pessoa, né? Vai impedir que você evolua, porque você colocou aquela barreira que você não é capaz. Então a crença limitante é isso, tá? E as crenças limitantes, obviamente, vai gerar energia negativa no seu campo, né? No seu campo, porque nós temos um campo, uma aura, né? Vou falar uma aura. Essas energias negativas, ela vai ficar no seu campo, tá? De primeiro momento, ela vai ficar no seu campo ali vibrando. O primeiro pensamento negativo, por exemplo, e a emoção negativa é como se fosse uma fumacinha cinza, uma fumacinha escura que fica ali no seu campo, tá? É o primeiro momento, o primeiro estágio. Se você não limpar aquilo, ou seja, se você não colocar, não ressignificar, não soltar, né, ficar prendendo, né, aquele pensamento, aquela emoção, aquela informação, aquela energia no seu campo, e ficar ali alimentando, né? Por quê? Porque você vai atrair novamente mais ou menos uma situação parecida com o que você passou, né? Aí aquela fumacinha, que era só uma fumacinha, por exemplo, você ficou alimentando, pode virar o quê? Bichinhos, né? Que a gente chama de larvas astrais, miasmas, né? Aí vai virando, vai contaminando o seu campo. Claro que isso não é da noite para o dia, tá? Conforme você vai alimentando, vai potencializando, vai crescendo, né? Aí vira bichinhos. Vamos supor que a pessoa está ali 10 anos, presa na mesma situação, na mágoa, naquele trauma, alguém me falou tal coisa, eu não gostei, e até hoje a pessoa está lá, 10 anos. Daquela fumacinha, daqueles bichinhos, isso vai começar a se cristalizar e vai criar uma forma, né? Que a gente chama de formas pensamentos. E aí a pessoa continua alimentando aquilo, não solta.
e daí com o tempo isso pode virar até como se fosse uma entidade, uma parte de você ali como se fosse uma entidade. Só que isso tudo, essas energias negativas no nosso campo, acaba o quê? Nos desgastando, suga a nossa energia vital, né? E às vezes tem as pessoas que estão muito desvitalizadas, estão muito cansadas, né? Nada dá certo na vida, fico tendo muitas situações repetitivas que são desarmônicas, fica tendo muitos problemas, muitas perdas, enfim, um fluxo aí de desarmonias, de bloqueios, desequilíbrios vão acontecendo, né? Porque a pessoa está ali alimentando aquela energia negativa. E a energia negativa também que fica no nosso campo, na nossa aura, no nosso campo metafísico, né, que nós não vemos, tá? Que acontece? Temos esse corpo físico aqui, né, que os olhos carnais enxergam, porque tá na matéria, tá aqui, mas nós temos uma parte energética, que é a anatomia energética humana, que é formada por 7 corpos sutis, tá? Tem o corpo etérico, que seria o corpo que abastece esse corpo físico com energia, né? E que faz todo o metabolismo ali energético do alimento, tá? Então, por esse corpo etérico, né? Nós recebemos a energia do sol, a energia da água, da natureza, então toda essa energia nos abastece. Então o corpo etérico, ele é como se fosse a usina, né, vital do nosso corpo físico. Depois do corpo etérico, nós temos o corpo astral, tá, que também chamamos de corpo emocional, que é o corpo que lida com a nossa parte das emoções, tá? Depois temos o corpo mental inferior, que é conectado com o nosso cérebro físico, tá? Então, esse corpo mental inferior, ele vai lidar com os nossos pensamentos a partir aqui do mundo físico. Tudo que nós geramos, esse corpo mental inferior, que vai ter essa comunicação com o nosso cérebro físico. Então, ali habita as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas paixões, né? Tem várias funções, tá, gente? Mas aqui eu tô resumindo. E também, depois, esses 3 primeiros corpos que eu falei, nós chamamos de quaternário inferior, tá? Que são os 4 corpos que a gente mais tem interação aqui na dimensão física, né, na vida física. Depois vem o corpo mental superior, tá? Tem o corpo búdico, que é onde estão todos os registros da nossa alma, tá? Que são os registros akáshicos. Tem o corpo átmico, e aí são os corpos mais divinos, esses últimos que eu falei, tá? E aí, esses corpos que são mais sutis, o que vai acontecer? Eu falei que tem um corpo que cuida das emoções e dos pensamentos. Quando fica muito sobrecarregado, muito pesado, né? As emoções e os pensamentos ali, ele vai soltar para o corpo físico, tá? Ele vai soltar para o corpo físico. Só que isso, ó, leva tempo, não é da noite para o dia, não. Soltou para o corpo físico, desceu para o corpo físico, vai virar doença, tá? Vai virar doença em algum órgão, ou doença mental, dependendo se é muito pensamento negativo. Isso vai ter que ser expurgado, vai ter que ser limpo dos corpos sutis, vai ter que ser purificado, tá? E vai ser o corpo físico, que é o corpo mais denso, que vai fazer isso. Porque nós temos essa experiência física para poder purificar a nossa alma, o nosso espírito, de toda a negatividade que nós produzimos, né? Então, é assim que a doença acontece no nosso corpo físico.
tá? E não é do nada, porque as pessoas têm costume de falar que a doença apareceu do nada, as coisas apareceram do nada no corpo, e tudo no corpo é indícios de que há a desarmonia na nossa parte sutil, tá? Seja uma alergia, mancha na pele, coceira, não é só doenças mais graves, não, tá? Qualquer coisinha no corpo físico tem conexão com os nossos corpos mais sutis, porque eles interagem entre eles, tudo interage, tá? Nada tá segregado, não. E aí, tudo isso, né, toda essa carga negativa que tá no nosso campo, que a gente tá ali vibrando, né, isso com toda certeza vai se materializar na sua vida aqui, na sua experiência aqui, na sua vida, nos relacionamentos. Você vai atrair pessoas condizentes com o que você está vibrando, né? Os setores da sua vida, algum setor da sua vida, ou mais de um, vai desequilibrar, tá? Porque, como eu disse, tudo interage, nada está desconectado, não. Porque a vida física e o nosso corpo físico, ele é uma extensão da nossa parte metafísica, só uma extensão. É um sinalizador, né? O corpo físico e a nossa vida e os setores e os relacionamentos são sinalizadores, tá? Nada está desconectado, não. Tudo é conectadinho na criação. E querendo ou não, toda essa energia negativa a gente pode considerar sim que é sujeira no nosso campo. É lixo, né? Seria lixo energético. Por isso que muitas pessoas que trabalham com energia sempre estão falando: faça uma limpeza energética, vai na natureza, toma um banho de mar, toma um banho na cachoeira, limpa a sua energia. Porque foi o que eu disse, nós recebemos energia da natureza também, né? E o homem está fazendo o quê? Está destruindo tudo, né? A natureza, não respeita. E é isso que vai acontecendo, tudo interage, na criação tudo interage, é perfeito. E aí, sempre nós estamos falando assim, né? O corpo físico é a morada do espírito, mas aí só fica na palavra, porque como nós, produzindo tanta energia negativa a partir do que pensamos e a partir do que sentimos, o que nós estamos fazendo do nosso corpo físico, né? Se a gente não cuidar dos nossos pensamentos, ter mais qualidade no que pensa, vigiar o que pensa, começar a controlar o que sente, isso, obviamente, sempre vai se manifestar em palavras, em atitudes, em comportamentos, né? E a maioria das pessoas como estão? Com agressividade, com ansiedade, com medos, um monte de atos, né, cruéis acontecem ao nosso redor dia a dia, né, suicídio, homicídio, violência contra criança, contra mulher, contra idoso, e é parte desse fluxo de desequilíbrios que nós criamos, tá? Tudo tem uma consequência. E no caso assim, aí você me fala, tudo bem, nós produzimos toda essa energia negativa, mas o nosso pensar, no caso, ele tem consequências, ele impacta de alguma forma o outro? Sim, tá? Porque tanto impacta o outro. E no caso assim, por exemplo, se uma pessoa chega e fala, tomara que você não consiga, né? Isso daí, além de pensar e além de verbalizar, a pessoa já está fazendo uma magia, tá? Porque isso é magia.
ou somente de ter inveja do outro, emana aquele pensamento de inveja para o outro, é magia. Porque as pessoas têm mania de achar que magia é só aquela pessoa que vai pegar elementos físicos, vai fazer a combinação para fazer magia. Não. Se você pensa negativo em relação para o outro, você emana para o outro, direciona, você está cometendo magia, tá? Se você deseja que o outro se ferre na vida, tá cometendo, tá desejando, é magia. Então, magia, isso é magia mental. Para quem não sabe, é magia mental. E vai retornar para você. Você vai ter o efeito disso na sua vida. Então, assim, temos que tomar muito cuidado, gente. É bem o vigiar e orar do grande mestre Jesus Cristo que ele deixou aqui como ensinamento. Mas as pessoas se esqueceram dessa lição, né? Estão aí, ó, mergulhadas nas desarmonias e desequilíbrios e acham que é natural. Estão naturalizando o desequilíbrio. Na verdade é isso. Aqui eles naturalizaram. Acha que estar desequilibrado é uma coisa natural. Ser negativo é natural e não é. Isso não é nem um pouco. Não está nem um pouco ressoante com o que é Deus, com a luz, está conectado, sintonizado com as trevas, né? Tudo isso são trevas humanas, tá? E aí, esse ponto, todo esse comecinho que eu falei, é a pessoa com a pessoa, né? Aí vamos trazer tudo isso no ambiente familiar, tá? No ambiente familiar. Vamos supor que cada pessoa da família, né? Todo mundo, né, na família ali tem pensamentos, tem sentimentos, enfim. Vamos supor que é uma família bem negativa, tá? Bem pessimista, que guarda rancor, que fala palavras não muito legais, que pragueja, que amaldiçoa. Vamos supor. Tudo o que nós falamos, pensamos, isso vai ficar no ambiente, tá? Nós não vemos, mas nós sentimos os efeitos, tá? Na forma astralina, na forma metafísica, no invisível dos nossos olhos, é como se ficassem bichos nas paredes, tá? Em toda ali, né, em toda casa fica suja, fica contaminada com essas coisas negativas, fica impregnadas, tá? E se as pessoas não têm o hábito de fazer uma oração, se as pessoas ali elas não têm fé, elas não acreditam em nada, escutam músicas assim de baixa vibração, assistem coisas que não são legais, filmes de terror ou esses jornalismo mais negativos, né? É totalmente assim, fora da conexão com Deus, ou conexão consigo, né? Ou conexão de energias mais elevadas. Então aí essa casa vai ser um ambiente contaminado, tóxico. E quem é mais sensível a esses campos de energia sente nitidamente, tá? E eu sou uma dessas pessoas. Então, tanto o campo da pessoa eu sinto e também o campo que é criado no ambiente e também no coletivo, tá? Porque quem é altamente sensível sente tudo, tá? Sente tudo. E aí é que tá, esse ambiente contaminado, toda essa toxicidade mental, emocional fica aí, né? Aí as pessoas ali vão viver muitas desarmonias, vai ser totalmente desestruturados, com certeza alguém da casa vai ter desequilíbrios psicológicos, psiquiátricos, tá? Se não a família toda, tá? Porque, querendo ou não, essas energias, esses bichinhos que são criados por nós, fica ali e vai também impregnar no nosso campo. Mesmo as pessoas que estão ali que sejam mais positivas vão sentir,
entendeu? Vai sentir alguma coisa, vai ter alguma coisa, né? E se não se cuida, aquilo vai contaminando o campo também pessoal. Não tem como, vai adoecendo. E aí vai ter desunião, né? Porque essas energias negativas, elas vão também influenciar essas pessoas ali. Com certeza, vai pegar na parte da prosperidade da família, é da família, não é só da pessoa não, porque a família está unida ali, tem karmas da família ali, entendeu? Então, assim, vai afetar todo mundo que está ali, né? Por isso que é sempre importante prestar atenção no que se pensa, prestar atenção no que se fala, como se fala, muitas críticas levantadas com o outro, isso é julgamento. Julgamento não é positivo, né? É nesse sentido. Então, tudo que parte de nós, nós somos responsáveis. Nós vamos sofrer consequências. Isto não é castigo, que são os tais karmas, que são os desajustes, que são os desequilíbrios. Tudo é um balaio só, né? E essa parte toda invisível ao redor daquela família, aquilo, a casa fisicamente a casa vai começar a refletir, né? Vai começar a se materializar na casa, porque tudo, gente, é correspondência, tanto nós, nos nossos corpos sutis, materializa no corpo físico, e no ambiente também começa a se materializar. Por quê? Porque precisa descarregar aquela energia, precisa expurgar, de alguma forma precisa. Então, a casa pode começar, né, a ter muitos entupimentos, tá? Pode começar a quebrar muitas coisas na casa, pode ter queima de lâmpadas, né, porque descarrega também na parte elétrica da casa, pode acontecer várias coisas, trincas, rachamento, várias coisas, e as pessoas nem se atentam, tá? A casa sempre dá sinais de como que é aquela família, né? Se você deixa a sua casa muito bagunçada, imagina como que as pessoas ali são dentro delas, entendeu? Então, uma coisa reflete a outra, né? O mundo íntimo se reflete no mundo físico. E aí está o ambiente familiar para mostrar isso também, né? Então, assim, esse ambiente familiar vai ser extremamente tóxico também. E como eu disse, se você é mais sensível, se você é mais sensitivo, se você entrar num ambiente, numa casa assim, você vai sentir de primeira. Chegou ali na porta, até antes de entrar, você já sente a energia, né? Você já sente a frequência negativa que está ali. E aí eu falei da pessoa, do íntimo, falei do ambiente, né, familiar. E agora eu vou falar da parte do coletivo. E o coletivo aqui a gente vai falar sobre o ambiente profissional, né? Eu tô pontuando os principais, tá? O ambiente profissional e o planetário. No ambiente profissional, assim como numa casa, que também é um ambiente, no seu ambiente profissional, se você também sente, ou mesmo que as pessoas não são sensitivas, o que pode sentir ali? Irritação, tá? Se você chegou, você estava bem, você estava tranquilo, você é uma pessoa mais tranquila, sentiu irritação do nada, fica alerta, tá? Porque às vezes pode ser alguém no ambiente que está emanando esse sentimento de irritação, tá? No ambiente ali, você captou, né? Porque o nosso campo eletromagnético, ele capta. Então, assim, irritação, raiva, ansiedade, agitação,
estresse, dor de cabeça, tá? Muitas vezes você pode começar a ter dores de cabeça, enjoo, tontura, muito desânimo, tá? Dependendo do sentimento que a pessoa tá ou como ela está, às vezes o coleguinha do teu lado pode estar totalmente desanimado, com apatia, né? Só de você estar ali no mesmo, tocando mesmo o campo dele ali, né? Porque quando nós estamos próximos, nós estamos trocando energia. Então você começa a sentir tudo que o outro está sentindo, entendeu? E aí isso pode o quê? Pode ir se espalhando em todos que estão ali naquele ambiente, dependendo. Isso se a pessoa não está no momento bom ali também, tá? Se você só vibra em alegria, é bem provável que você consiga dar uma barrada nessas energias, tá? Mas você pode sentir alguma coisa assim. Às vezes, gente, tem energias tão negativas que as pessoas emanam que dá até desarranjo intestinais, tá? Pode dar desarranjo intestinal, dor de barriga mesmo. Entrou no ambiente, dá aquela palpitação na hora, de repente, você tá ali, já começou, também, palpitação imediata ali. Pode ter discussões no ambiente, porque toda essa energia negativa que está ali naquele ambiente vai afetar as pessoas ali, vai influenciar. Então as pessoas podem brigar, pode começar brigas assim por coisas bobas, sabe? Discussões, você pode sentir peso no ombro em certos locais, né? Dores no corpo. Se você sentir, por exemplo, você teve um dia de trabalho, quando você vai embora, você começa a ter dor nas juntas, principalmente, sabe? Fica dolorido mesmo, ou partes do corpo, com certeza você foi sugado, sua energia foi sugada. Então, dores no corpo assim, generalizada, você foi sugado. Se tiver apatia junto, desanimou, entendeu? Tá naquela desvitalização, você foi sugado, a sua energia foi sugada. E foi sugada no sentido assim, pode ter sido o coleguinha que não estava muito legal. O ambiente muito negativo, você começa a trocar energia com o ambiente. Por quê? Porque se você está com uma energia positiva e o ambiente está com uma energia muito negativa, pode ocorrer não, tem uma lei natural que chama a lei da compensação. A lei da compensação, ela vai compensar a energia negativa que está ali para que fique o quê? Tudo em equilíbrio, tá? Acontece isso. Então, por isso que eu falei, quando nós estamos conversando com alguém, estamos próximos de alguém, estamos ali, a todo momento nós estamos trocando energia, entendeu? A todo momento. E isso acontece também da pessoa com o ambiente. Então, na casa, que eu falei do ambiente familiar, acontece isso. Por isso que as pessoas ficam desvitalizadas, ficam desanimadas, porque a todo instante fica aquela troca de energia. Só que imagina, se a pessoa já tem um campo negativo com um ambiente negativo, o resultado não pode ser diferente do que alguma doença, coisas negativas também, né? Tem pessoas que começam a bocejar muito, tá? Em ambientes negativos. Vontade de chorar. Nessa vontade de chorar, pode ser que você captou que alguém não está legal também ali, naquele momento, né? Aí você pode sentir a vontade de chorar do nada, que não é seu, né? É emoção que o outro emanou ali naquele momento, uma pessoa não tá muito legal e nós captamos, e às vezes a gente acha que é nosso, né? Então, se você não se conhece, não tem um autoconhecimento de você, do seu sistema emocional e mental, você vai tomar como seu, né? Todo esse desequilíbrio que eu falei aí. E aí, com o tempo, conforme que você vai trabalhando no ambiente desse, né?
você vai começando, você pode ter desvitalidade, você pode ficar com baixa energia, pode ficar com a energia mais fraca, né? Você pode até adoecer, dependendo, porque tem ambientes de trabalho, gente, que é muito negativo, tá? É muito negativo. E assim, num ambiente desse de trabalho, né, onde as pessoas ali são mais negativas, você vai ter milhares de mal-estar, tá? Então, assim, o que eu trouxe aqui são os principais, que eu já anotei, tá? São os principais. E claro que isso daqui também, tudo isso aqui pode se materializar lá nos equipamentos, né? Coisas que quebram, a empresa começa a ir mal, não começa a ter o fluxo do dinheiro, os negócios começam a não dar certo também. Por quê? Porque se tem uma equipe dessa, imagina, né? Se a empresa vai para frente. E aí, vamos chegar no âmbito planetário, né? Você viu que eu fui partindo do micro, né, do individual, para o planetário. Vocês imaginam, cada pessoa, né, cada pessoa pensando negativo, sentindo coisas negativas, emanando emoções negativas, né? Cada pessoa que gera esse tipo de energia, porque pensamento e emoções é energia, são informações, é negativa ou positiva, dependendo de nós, né? Nós que colocamos a polaridade positiva e negativa aí. Então, cada pessoa que pensa, isso fica na psicosfera do planeta, né? Fica ao redor do planeta. Claro que tem todo um sistema, né, natural que faz a limpeza, porque senão, se tudo é energia, tudo isso que eu falei é energia, imagina se não tivesse a chuva, a água da chuva, os raios, as tempestades, o vento, o sol, tudo isso, né, toda a natureza, ela limpa a psicosfera. Porém, tem coisas que no caso, como nós criamos no coletivo, são desequilíbrios, fica ali. A energia, ela fica ali. É limpa, mas dia após dia, né, milhares, bilhões de pessoas estão pensando negativo. E quem é mais sensível vai captar, né, vai captar. Por exemplo, se tem uma pessoa que está depressiva, que está passando depressão, no planeta não é somente ela que está depressiva. Como eu falei que tudo é conectado, todos nós somos conectados. Todos nós, tá? As pessoas acham que não, mas todos nós aqui no planeta Terra, no universo, todos somos conectados. Por isso que todos somos um. Então, um depressivo, ele vai estar conectado com todos os depressivos do planeta, no sentido assim. Então, vai estar naquela frequência depressão, né? Claro que é um exemplo pequeno que eu estou dando. E a depressão não é algo positivo, né? Assim como a ansiedade, assim como pensamentos de tristeza, e toda essa sintonia que as pessoas ficam no negativo, e isso vai emanando para a psicosfera. Uma boa parte é limpa, só que todos os dias nós geramos energias negativas. E o coletivo vai ter um momento que vamos sofrer os efeitos de tudo isso, né? Que é o que eu chamo, né? Que as pessoas chamam também de karmas coletivos. Então, se as pessoas estão pensando muito, por exemplo, tem medo, muito medo, esse medo, ele vai ter que ser limpo de alguma forma, né? O exemplo que eu dei na live passada foi a pandemia. A pandemia, ela foi um desses karmas coletivos, foi a materialização, porque a humanidade,
fica tão presa nos medos, né, que uma hora, como estava muito pesado, isso se materializou em forma de vírus. Então é assim que acontece essas doenças mais coletivas, os desastres mais coletivos. Tem pessoas, grupos de pessoas que desencarnam, que morrem em desastres de aviões, é porque aquele grupo, aquele coletivo tem karmas em comum ali, que geraram juntos, entendeu? Então, assim, nada é desconectado, gente. Então, os karmas coletivos, né, essas energias negativas que o coletivo gera, vai ter consequências. E com certeza as pessoas também sofrem o efeito disso, tá? Por exemplo, quando eu falei, gente, eu sinto esses campos de energia. Tempos atrás, tempos atrás não, eu ainda ando sentindo no coletivo que as pessoas estão o quê? Muito descrentes, estão com falta de fé, com muita ansiedade. Por quê? Porque foi como eu falei, nós estamos conectados, só que só sente isso, só entende que essa informação, que esse sentimento, aliás, eu entendo que isso não é meu, porque eu me autoconheço. Eu sei quando é meu, quando é do coletivo e quando é da pessoa que está ao meu lado, com quem estou conversando, só que isso é autoconhecimento, tá? Então, às vezes, se você chega num lugar, por exemplo, vamos supor que você chegou no supermercado, né? Você tá lá na fila do supermercado, você tá bem, você tá feliz aquele dia, você chegou ali na fila. De repente, você começou a ficar ansiosa do nada. Aquilo não é seu, né? É ali de alguma pessoa que está ali ao seu redor. Então é isso. Quando eu falo do coletivo, da convivência coletiva, também é isso, a influência. E às vezes, se a pessoa não se autoconhece, não sabe qual que é o seu padrão mental, emocional, ela vai pegar que é dela, ela vai achar que é ela que está daquele jeito. E tem muitas pessoas hoje em dia que estão tomando medicações pesadíssimas. Às vezes, nem é por conta de coisas íntimas que ela está ali, mas às vezes são coisas que está vivendo no ambiente familiar e que ela está captando, entendeu? Que ela está captando. Então, acontece sim essas influências das energias negativas no nosso campo, a todo instante. Só que se não tem um conhecimento de si, não tem um conhecimento sobre como que é nessa parte metafísica, o que que acontece, né? Aí as pessoas vão na manada como está sendo, gente, né? Porque as pessoas estão entrando no fluxo aí da agressividade, da violência, da grosseria, sem prestar atenção, né? Sem prestar atenção, e isso é muito perigoso. E que mais? Se vocês tiverem perguntas, por favor, façam aí, tá? E é aquilo. Como eu falei, toda essa energia negativa dos pensamentos, das emoções que nós deixamos aí no ar, né? No ar, ao nosso redor, é justamente o ar que faz esse movimento dessas informações aí na psicosfera, tá? Por isso que o pensar, né, dentro dos elementos da natureza está conectado com o elemento ar, entendeu? Por isso, o elemento ar é quem leva, e nós captamos através do quê? Nossa respiração, né? Aí entra no nosso campo aí essas informações que às vezes nem é nossa, são dos outros. E de alguma forma, toda essa energia, ela precisa ser expurgada, precisa ser limpa. E por isso que tudo se materializa aqui no nossa dimensão física.
E nós estamos vivendo uma experiência física, na matéria, nesse corpo físico, porque ainda não aprendemos a controlar nossos instintos primitivos, as nossas emoções mais primitivas, as paixões que nós temos, os vícios. Então, por isso que nós vivemos nessa dimensão física. Quando a humanidade aqui aprender a controlar suas emoções, seus instintos ainda primitivos, aí vai mudar, vai ficar mais sutil, até a matéria, né? Essa matéria que nós conhecemos como corpo físico, vai mudar. Só que isso, claro, não é agora não, tá? Isso daí eu só tô adiantando só para que vocês tenham mais uma informação. E aquilo, eu falei que tudo que a gente causa, né, através de nós, vai ter o efeito, né, a lei da causa e efeito, né, a que se paga, a que se faz, ação, reação, tudo isso é o quê? Os karmas. E os karmas é aquilo que eu falei, são os nossos débitos, são coisas que nós precisamos ajustar, tanto no nosso íntimo, como com as pessoas ao redor, com a nossa família, com os amigos que a gente vai encontrando na vida, né? Que, claro, são reencontros, porque engana-se as pessoas que pensam que nós temos uma vida só aqui. Não tem como o espírito, gente, evoluir numa única vida. Nós já tivemos várias vivências aqui no planeta, né? Então a gente desencarna, que morre e encarna, né? Só troca o quê? A roupagem. Mas mesmo que você troca, né, a vida, o cenário, né, a jornada, o caminho, mas você vai trazer sim as coisas que você precisa equilibrar, tá? Você vai trazer aí no seu campo, né? Você vai trazer registrado aí tudo que você precisa equilibrar, né? Tudo que precisa ser pago entre aspas, tá? E as pessoas não se atentam, né? Vão vivendo a vida por viver. Acha que a vida é só isso, é só trabalhar, é só acordar, vai trabalhar, vai namorar, vai não sei o que. Não, a vida é evolução, aqui é evolução. Só que o povo ainda não acordou, né? Por isso que estão presos na roda dos desequilíbrios, desse fluxo dos desequilíbrios. E quando a gente está preso nisso, a gente fica a todo momento atraindo coisas desequilibradas na nossa vida. Vão acontecendo muitas coisas, como falta de prosperidade, as coisas não dão certo na sua vida. Claro que não é uma seguida da outra, mas vai ter esse fluxo. Você vai atrair relacionamentos tóxicos, dependendo do seu sistema de crenças, vai ter perdas, vai ter prejuízos, muitas pessoas na família vão desencarnar. Tem gente que tem, muitas pessoas na família que tem mortes ali, né, desencarnes sequenciais, né, com certeza tem ali um karma bem atuante, geracional, ancestral naquela família com relação a isso, tá, nada é do nada não. Então, tudo isso, gente, o karma, na verdade, essas crenças limitantes, são prisões para o nosso espírito aqui na Terra, tá? Enquanto a gente não ajusta tudo isso, não se liberta dessa roda dos karmas, né, desse fluxo de desequilíbrio aqui, nós não libertamos o nosso espírito de encarnar aqui na Terra, tá? Então, no momento em que uma pessoa, um espírito, ele consegue ajustar todos os karmas dele aqui, né, ele pagou todos os débitos, evoluiu, né, o espírito, ele só está vibrando amor, no caso, ele já não passa mais a encarnar aqui no planeta, ele não volta para o planeta, ele segue para a liberdade do universo, tá? Porque no universo engana-se a pessoa que acha que nós temos somente um sistema solar, que é o nosso. Não, existem multiversos, milhões de universos, porque, gente,
Pensar que existe um universo, um sistema solar, é diminuir Deus, né? Que é o grande criador, que é a grande mente, o grande arquiteto. Então, assim, existem milhares de universos, constelações, planetas, tá? Então, assim, o planeta Terra, a experiência humana aqui é uma poeirinha. Então, se você quer, no caso, evoluir, né? Quer se libertar dessa roda de sofrimento, de desequilíbrios, porque é isso que traz, né? Então aí, preciso que buscar conhecimentos mais elevados, buscar perdoar, tirar essas coisas ruins do íntimo, né? O que você pensa de negativo sobre você, sobre o outro, sobre a vida, sobre a família. E além disso, você buscar reforma íntima, lá no profundo, né? Buscar as suas sombras, curar, começar a se resolver, tá? Porque, como eu disse, o mundo físico, a vida física, os relacionamentos, tudo que acontece na sua vida de desarmônico é uma extensão do seu íntimo, é uma extensão de tudo que está no seu inconsciente. E quando eu falo inconsciente, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sinto nada. Mas está ali. Esse corpo, essa mente física, ela é limitadíssima. Então, assim, não chegou na sua consciência aqui, tá? Porque consciência é o quê? É a sua percepção de realidade. Então, por isso que eu falei, aqui é muito limitado, mas não significa que você não tem desequilíbrios ali para resolver, tá? Então, em certos momentos da vida, você está vibrando aquilo negativo, vai atrair alguma situação, as pessoas certas para você poder ajustar aquele desequilíbrio, aquele karma. Vai acontecer, ou vai acontecer situações que vão te dar medo, muitas perdas para você saber lidar com a parte material, ver que a parte material não é o mais importante, né, do que você está bem aqui, do que os seus valores, os seus princípios. Então é nesse sentido que a vida mesmo, ela vai se encarregando de trazer tudo que você precisa ajustar. E as leis, tá? As leis da vida, as leis naturais, as leis universais, leis espirituais do universo, que é a mesma coisa, tá? Você pode encontrar esses nomes que eu falei, dependendo das literaturas, ou até mesmo como está conectado com as leis herméticas, tá? O hermetismo. Então aí você pode também começar a ler sobre as leis universais, para começar a entender tudo isso que eu trouxe aqui, essa dinâmica toda. Porque as leis universais que estão conectadas, atreladas mais a esses karmas, a esses desequilíbrios da causa e efeito, é a própria lei da causa e efeito, que é a lei da ação e reação, e também tem a lei da compensação, né? Que eu também citei aqui. Porque no universo tudo é harmonia, tudo é equilíbrio. Aqui no planeta tem que estar igual ao que é no universo, porque tudo que está em cima tem que ser igual, como aliás, tudo que está embaixo tem que ser igual como está em cima, tá? Então tem que ter harmonia, se faz presente a lei da harmonia aqui no planeta. Então essas leis da compensação, ela traz o quê? Essas situações para você, de situações desagradáveis que vão te incomodar, pessoas que vão te incomodar, para quê? Para que você harmonize, para que você se harmonize, para que você se cure, para que você se limpe, né? Então, assim, não é castigo, e não espere que Deus vai fazer isso por você, não, tá? É você quem vai ter que se responsabilizar em ajustar o que você causou de desequilíbrio, tá? Porque é isso. E as pessoas ficam sempre esperando um salvador, né? Fica sempre achando que o outro precisa fazer por ele,
E não tem como, gente, tá? E tudo que nós resistimos, nós sofremos e sentimos dor, tá? Grava isso, coloca aí. Se eu resistir à mudança, vai doer e eu vou sofrer. É assim que acontece. Por isso que as pessoas ficam presas na dor e no sofrimento, porque elas não querem mudar. É simples assim, né? Claro que na prática eu sei que não é fácil, né? Mas se a gente também ficar resistindo, não trabalhar o perdão, o auto-perdão, ficar só ali vibrando na culpa, né? Criando esses pessimismos, essas energias, esses pensamentos negativos, só ficar nesse fluxo, aí vai doer. Vai doer grande, tá? E eu falo que vai doer grande por causa dessa fase que nós estamos aqui no planeta Terra, que é a transição planetária, né? Eu já falei nas outras lives. O planeta entrou num fluxo de elevação de vibração, de elevação de frequência. Então, nós, que somos uma humanidade de trevas, porque nós somos uma humanidade de trevas, tá? Porque nós vibramos muito negativo aqui. Então, vamos ser obrigados daqui para frente a lidar com as nossas sombras. Vamos ter que ajustar agora os nossos karmas. Nós estávamos pelo nosso livre arbítrio até então, né? Estávamos no nosso livre arbítrio, vai continuar. Só que a mando das hierarquias superiores começarão a ser ativadas lições dos karmas. Então, a lição do karma de cada um começará a ser ativada daqui para frente, tá? Então, assim, tudo que a pessoa tem no íntimo dela, tudo vai ficar intenso. Se tem amor, vai ficar intenso. Se tem agressividade, vai ficar intenso. Se tem ansiedade, se tem medo, enfim, vai se intensificar daqui para frente. Então, por isso que eu resolvi fazer essas lives para trazer o quê? Informação, conhecimento, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. E eu coloco bem entre aspas, porque já faz anos, né? Pelo menos uns 3, 4 anos para cá, que esse assunto de transição planetária, a gente vem falando com mais ali, teclando nessa informação, cuida dos seus pensamentos, limpa a sua energia, faz a reforma íntima, tá? Só que agora, daqui para frente, o negócio vai ser intenso, tá? É como se ultimato, é o ultimato para a humanidade, é agora, entendeu? Sabe a história do tal Apocalipse da Bíblia? É exatamente isso, tá? Nós estamos nessa fase apocalíptico aqui no planeta Terra. Então agora é a hora da limpeza, é a hora da cura, é a hora da purificação, tá? Nesse sentido, só para vocês entenderem aí. Alguém tem alguma pergunta? Eu falei demais aqui. Porque quando eu vou, pego na primeira, na segunda, eu vou, gente. Mando ver. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Ninguém? Bom, então tá. E aí, eu só vou dar os recadinhos finais aqui, tá? Dentro de tudo isso que eu falei, que temos aí, né, os nossos karmas a ser resolvidos, os nossos desajustes, né? E daqui para frente isso vai se intensificar. Eu fui orientada, tá, pela espiritualidade, de fazer, de desenvolver, de criar, tá, um tratamento, uma terapia que fosse direcionada para os karmas, para as crenças limitantes, para auxiliar as pessoas na limpeza desses karmas. Não é que eu vou limpar, mas eu trabalho sim
com egrégoras superiores, tá? Com a hierarquia superior de Arcanjo Miguel, Fraternidade Branca, os guardiões e guardiãs terrenas. Então, essa equipe que está por trás desse meu trabalho. Então, eu desenvolvi, sim, a terapia sistêmica dos karmas, que é um sistema de terapia dos karmas, tá? Então, ali, dentro desse sistema, eu tenho a parte individual, eu tenho a parte também de família, tá? Para fazer essa terapia na família, com relação aos karmas ali que aquele coletivo de família tem entre eles. E também tenho a parte de grupos. Quando eu falo grupos, tá? A partir de 3 pessoas é grupos. Seja escola, seja amigos, religioso, grupo de empresa, não importa, grupo. Porque todo grupo que se reúne tem karmas em comum, tá? E a partir das orientações que são dadas, olha, você tem essa crença limitante para alterar, você tem esse karma aqui, tem alguma coisa relacionada aqui com a família, com a sua ancestralidade que precisa ser resolvido, tem essa informação de vícios. Então, assim, é nesse sentido que essas terapias vão funcionando, tá? Essa terapia funciona dessa maneira. Vai revelar para você, olha, as chaves ocultas em você, seu padrão mental, emocional, comportamental, o que desencadeia os seus desequilíbrios na vida, em todos os sentidos, em todos os setores da sua vida? Qual que é o tipo de padrão que você tem ali, que fica a todo momento ali atraindo situações desagradáveis, pessoas, enfim. Então, tem essa terapia sistêmica dos karmas, né, que tem os níveis, né, individual até grupo. E também eu tenho dentro dessa terapia do karma, se a pessoa só vem para mim, olha, Patrícia, eu só quero que você faça um estudo aí, uma análise para mim, tá? Quais são, né, os karmas aí que eu trago para eu estar ajustando como roteiro, para servir de roteiro para mim, né? Então aí eu tenho a bússola dourada, que é um direcionador, tá? Eu também desenvolvi, que eu criei, né? Tudo isso que eu tô falando foi a partir da minha experiência com os karmas, tá? E crenças limitantes, que eu fui identificando e curando em mim. E aí eu criei, né, a bússola dourada para ser um direcionador, para ser um mapa, para ser um roteiro para a pessoa começar a alterar, né? Então, se ela dá conta de fazer sozinha, beleza, faz a bússola dourada e tudo certo. Se falar para mim assim, olha, eu prefiro ter um acompanhamento terapêutico, alguém que me aconselhe, alguém que me oriente, alguém que direcione e também ajuda-me nessa limpeza, né? Aí, tudo bem, vamos fazer a terapia, mentoria dos karmas e propósito. Essas duas, né, que eu falei, é dentro da terapia sistêmica dos karmas. Quando eu chego em grupos ou família, é a terapia alquimia da alma, que também é parte da terapia sistêmica dos karmas. São esses 3 níveis, né, que eu tenho dentro da terapia sistêmica dos karmas, tá? E só para terminar, gente, não sei se vocês viram, eu tô com a rifa terapia, tá? Que é do mês de abril, que é aniversário da Sol de Lótus, abril. Tá, então, tem 3 prêmios, tá? O primeiro é a análise pela bússola dourada, o segundo é o reiki e o terceiro é uma limpeza e ajuste na aura, né? Uma limpeza energética e ajuste. Gente, hoje foi isso, ninguém tem perguntas, tá? Eu vou terminando por aqui, agradeço, tá? Por vocês estarem aqui hoje. Tá? Agradeço por sempre se fazerem presente, né, nas lives que eu estou fazendo, né? E também, logo mais, eu vou fazer um vídeo sobre obsessores, tá? Obsessores. E também pretendo fazer sobre os corpos sutis para explicar melhor para vocês coisas que eu falei aqui, tá bom, gente? Gratidão, fiquem todas com Deus, tenham um ótimo final de semana, Deus abençoe vocês, viu? Tchau, tchau. Fica com Deus.